Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós vamos estudar a questão 237 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec irá fazer a seguinte pergunta aos espíritos. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Ou seja, Kardec está perguntando aos espíritos o seguinte: olha, o espírito desencarna. Quando ele chega no mundo espiritual, quando ele toma consciência que está no mundo espiritual, ele conserva as percepções, vamos dizer assim, o seu estado emocional, aquilo que conhece, aquilo que ele sabe, ou seja, suas percepções no sentido das emoções, do conhecimento, do seu eu, nesse sentido falando. Ele conserva isso no mundo espiritual, ou é como praticamente se ele nascesse de novo no mundo espiritual? Essa pergunta ela é interessante e eu queria abordar ela já começando pelo inverso, Nós sabemos que quando nós reencarnamos, nós esquecemos o passado. De maneira geral, nós não lembramos a nossa vida anterior no plano espiritual, nós não lembramos as encarnações passadas, ou seja, a gente não lembra do nosso passado antes do nascimento, da reencarnação. Muita gente às vezes pode ficar naquele pensamento: não, mas se eu lembrasse seria melhor, eu gostaria tanto de saber o que eu fui, quem eu fui, como que era na outra encarnação, como que eu era. A pessoa fica às vezes naquele desejo, naquela curiosidade de saber desse passado. Muitas vezes até se pode pensar, como é colocado até no Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa pensa: mas como que eu vou crescer, como que eu vou acumular conhecimento, porque o ser humano é justamente conhecido, o ser humano ele é definido em relação aos outros animais, uma grande diferença do homem em relação aos outros animais, é justamente essa capacidade de acumular conhecimento. Então, por exemplo, uma aranha, vamos pensar, um animal, ela tece ali a sua teia hoje como uma aranha tecia a teia há 1 milhão de anos atrás. Ou seja, o animal, o conhecimento dele não se acumula. O homem, há 2.000 anos atrás, ele fazia as coisas, a sua manutenção, a sua maneira de cozinhar, de construir uma casa, de caçar, de conseguir o alimento. Ele fazia há 2.000 anos, nós fazíamos de uma forma. Hoje nós fazemos de uma outra forma completamente diferente. Por exemplo, a forma que a gente construiu uma casa, há 2.000 anos atrás, é muito diferente de hoje. Por quê? Porque nós, ao longo de todo esse tempo, nós fomos acumulando conhecimento. Então, uma geração, ela detém todo o conhecimento da geração anterior, mais o conhecimento que ela adquire na geração atual. Então, a geração de hoje, como exemplo da casa, vai construir uma casa que as pessoas tinham o conhecimento há 2.000 anos, você tinha aquele conhecimento de nível, de alinhamento e tudo mais, mas ao longo do tempo a gente foi aprendendo como os materiais se comportam, como o aço se comporta da pedra, ou seja, tudo isso promoveu uma melhoria e uma transformação da nossa maneira de construir. E isso se dá em todos os ramos da atividade humana. A medicina de 2.000 anos atrás é muito diferente da medicina de hoje. Por quê?
o conhecimento que nós temos hoje do corpo, da maneira, da farmacologia, daquilo que se pode tirar das plantas, dos minerais, é muito diferente, evidentemente, do que nós tínhamos no passado. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente vai acumulando conhecimento. Então esse acúmulo de conhecimento é algo exclusivo da espécie humana. Os animais não fazem isso. Por quê? Porque é um atributo do espírito, da alma. A alma ela vai acumulando conhecimento, ela vai crescendo interiormente, porque ela vai transformando suas emoções, o conhecimento científico vai se aprimorando. Por quê? Porque a gente não esquece o passado, tanto individualmente quanto coletivamente. Bom, aí a pessoa, com esse entendimento, vai falar, mas espera aí, como que eu vou crescer, como que eu vou acumular conhecimento se eu esqueço o que eu fui na encarnação passada? Isso aí atrapalha o meu crescimento, né? Esse é um raciocínio que às vezes se coloca. E que tem alguma lógica. Mas, se a gente, quando começa a aprofundar nessa questão do esquecimento, a gente vai perceber que o esquecimento do passado é um grande presente, na verdade, um grande benefício que a providência divina nos proporciona. Por quê? Porque, da mesma forma, quando a gente começa a entender o porquê, a razão da reencarnação, a gente vai ver que o esquecimento do passado, ele faz como que a criatura tivesse uma nova oportunidade de recomeço. Como assim? Frequentemente, os espíritos se reencarnam em grupos, né? E muitas vezes, nesses grupos, as nossas relações não são apenas de afeto. Existe muito ódio, existe muita maldade feita reciprocamente. Isso só abordando a questão do relacionamento. Por exemplo, eu às vezes reencarno com alguém que eu fiz muito mal, ou com alguém que me fez muito mal, e vice-versa, né? Se eu não esquecesse o passado, se esse passado continuasse vivo na minha lembrança, isso atrapalharia demais o nosso novo começo, o nosso recomeço de relacionamento. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que se agrediram, se odiaram, fizeram maldades entre si durante algum tempo, eles nascem novamente como pais, como filhos, como entes queridos, e esse esquecimento temporário faz surgir ali nova emoção. Ou seja, então se estabelece um afeto, se estabelece um entendimento que, voltando ao mundo espiritual, eles vão ver, nossa, que bom que aquele passado ficou para trás. Hoje nós construímos uma nova relação. Muito embora o nosso esquecimento ele não seja completo. Quando nós encarnamos, nós esquecemos a parte exterior dos fatos. Nós esquecemos como as coisas desenvolveram, o que eu fui, ou seja, aquilo que se pode ser falado, visto e contado. Mas algo permanece dentro de nós, que são as nossas emoções, a nossa maneira de ser, as nossas propensões, se eu sou mais propenso a determinado tipo de atitude do bem, do mal, eu sou uma pessoa mais calma, mais irascível, eu sou uma pessoa mais bondosa, mais egoísta, tudo isso permanece em mim. Ou seja, o meu espírito, a minha forma de ser, isso eu manifesto. Isso a gente traz e não tem como um espírito que foi perverso, extremamente perverso numa encarnação anterior, ele reencarnar e aparecer como se fosse um anjo, em termos de atitude, maneira de ser, ele vai mostrar quem ele é. Nós, frequentemente, né, a gente vê na bibliografia que cabe aos pais, né, procurarem
identificar nos filhos os seus comportamentos que eles trazem de encarnações anteriores para tentarem corrigir. Isso nós estamos falando só na questão de relacionamentos. Mas nós, enquanto seres emocionais, nós trazemos dentro de nós certos traumas, certas emoções que nos machucam, que nos marcam profundamente. E essas emoções, esses traumas, muitas vezes atrapalham muito a nossa desenvoltura, atrapalham o nosso crescimento, atrapalham a nossa paz íntima. Então a gente precisa de uma certa forma de esquecer, tomar um analgésico e esquecer determinadas situações que passamos, né, para poder recomeçar e superar isso. Por isso o esquecimento do passado, ele é tão importante. Repetindo, porque ele é uma forma do espírito poder recomeçar. Bom, e o que isso tem a ver com as percepções do espírito quando ele desencarna? Ou seja, o lado inverso. Quando eu desencarno, eu voltando ao mundo espiritual. A gente vê na bibliografia espírita que muitas vezes o espírito ele leva para o mundo espiritual também esses traumas. Então, é notório, é claro, que o espírito, quando ele chega no mundo espiritual, ele conserva, sim, essas percepções, ele conserva o conhecimento, ele conserva as emoções, quem ele gostava, quem ele não gostava, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que causa insatisfação ao espírito, tudo isso ele conserva no mundo espiritual, né? Tem uma certa anedota que uma senhora que era esposa de um senhor que ele era alcoólatra, bebia muito, bebia frequentemente, todo dia praticamente, né? E ele desencarnou. Esse senhor, o marido dela desencarnou. E ela procurou o Chico, né? E o Chico conhecia toda a situação, ela conhecia o marido e tal. E perguntou para ele: Chico, como é que você acha que o meu marido está lá no mundo espiritual? Né? Ele falou: provavelmente bêbado. Né? Por quê? Porque fazia parte dele, vamos dizer, aquilo. Nós conservamos então isso, os nossos vícios, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos. Então, se eu sou uma pessoa dedicada ao bem, ao trabalho, que quero melhorar tudo à minha volta, quero ser uma pessoa que vou contribuir, né, para o bem comum, eu chego no mundo espiritual, vou fazer a mesma coisa. Do ponto de vista inverso, se eu sou uma pessoa que só pensa em mim, egoísta, só estou pensando no meu bem, no meu prazer, só eu, chego no mundo espiritual, na mesma coisa. E a gente vê também, em alguns casos, espíritos que passaram, né, sofreram alguns traumas profundos aqui no mundo material, que quando chegam no mundo espiritual ainda guardam esses traumas. E um exemplo muito comum, são os casos dos suicidas. Por quê? Porque o ato, né, da pessoa tirar a própria vida marca profundamente, do ponto de vista emocional, a pessoa. Então a gente vê em diversas bibliografias, né, que o espírito ele está lá no mundo espiritual, mas ele vê o próprio corpo sangrando, ele vê o próprio corpo mutilado, ele vê o próprio corpo na situação do desencarne. Por quê? Porque o corpo está assim? Não, porque a sua mente está dessa forma. A sua mente ficou gravada, ficou traumatizada pelo ato. Há um exemplo muito clássico no livro dos Médiuns, que Kardec ele entrevista, ele conversa com um espírito que havia se jogado de um precipício, né, de um lugar muito alto, sob umas pedras, pouco tempo antes. Poucos anos antes, né? E na conversa, o Kardec pergunta para ele o que ele vê. Ele diz que sofre muito, estava sofrendo, mas tem uma frase bastante interessante, que ele fala o seguinte, que ele vê continuamente, o tempo todo ele está vendo
ele caindo do despenhadeiro. Ou seja, aquele momento ficou gravado na sua mente. E ele não conseguiu ainda superar isso. Que provavelmente somente uma encarnação com esquecimento do passado vai ajudá-lo a superar esse momento. Mas ele, enquanto no plano espiritual, ele conserva a percepção que ele tinha na vida material. Como também a gente vê diversos casos, a bibliografia de Chico Xavier tem centenas de casos assim, de parentes, entes queridos, escrevendo cartas para os seus familiares, em que eles narram uma situação oposta. Muitas vezes o pai, a mãe preocupado com os filhos, né, que desencarnaram num acidente, numa situação muito trágica, e a carta vem dizendo o seguinte: pai, mãe, não se preocupe, porque na hora do acidente eu nada vi, eu nada percebi. Logo que foi um acidente, eu adormeci e acordei com vovó fulana de tal, com o ciclano, me levando para um hospital, para uma região e tudo mais, e eu não senti nada, eu não vi nada e não sinto nada. Ou seja, aquele momento do desencarne que para um causou um trauma, que vai precisar de encarnações para superar, o outro nada sentiu, nada percebeu. Por quê? Porque a condição mental, a condição emocional, a condição espiritual como um todo é completamente diferente. Então nós vamos sim levar para o mundo espiritual tudo aquilo que a gente carrega aqui no mundo material, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de conhecimento, do nosso eu íntimo, né? O nosso eu não material. E por isso os espíritos vão dizer na resposta, quando Kardec pergunta: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Eles vão responder: sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscureceria. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta o espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, sim, a gente, quando desencarnar, nós vamos conservar todas as nossas percepções, nós vamos conservar os nossos conhecimentos, os nossos gostos, os nossos afetos, os nossos desafetos que nós temos aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado.